Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, aí no Novo Testamento, nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e depois vem o livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amém? Não escutei o amém, então os irmãos estão achando ainda? Amém? Amém. Romanos 8, 28, vamos fazer a leitura desse texto, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. É provável que a maioria de nós já tenha ouvido este versículo ou lido este versículo. A maioria de nós, eu creio que conhece esse versículo, conhece essas palavras, pelo menos essa parte do versículo, quando diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é bem comum lembrarmos dessas palavras, irmãos, quando nós passamos por momentos ruins, quando a gente perde alguma coisa, passa por uma situação difícil em nossas vidas. Às vezes a gente pensa nessa palavra quando diz, não, mas espera aí que todas as coisas, mesmo as coisas ruins, a gente pensa, elas cooperam para o bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Quando uma porta se fecha, a gente pensa, não, uma porta se fechou, mas outra porta maior, outra porta melhor será aberta, Talvez seja algo melhor que tem preparado para mim mais na frente. E a gente escuta também das pessoas, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito bem, e é interessante que esse pensamento de que as coisas vão melhorar, de que as coisas, o que é ruim, que o que é ruim vai passar, ele já existia. Paulo escreve aqui para essa carta, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos romanos, porque ele escreve para os cristãos em Roma. Então os romanos, eles já tinham naquela época também o costume, de dizer para os seus filhos, quando acontecia algo ruim: olha, tudo vai ficar bem, vai passar, tudo vai ficar bem. Mas aqui nesse texto tão conhecido, sobre qual o bem o apóstolo Paulo estava falando? Porque ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De qual bem o apóstolo Paulo está falando aqui? Será que ele está falando aqui dos nossos sonhos, dos nossos planos, trabalho, nossos estudos, casamento, os objetivos que a gente tem na nossa vida, os bens materiais, as coisas que queremos conquistar? Será que era disso que o apóstolo Paulo estava falando? Tudo coopera para o bem, como diz aqui o texto. Mas vejamos, nessa noite eu quero compartilhar, quero meditar junto com vocês exatamente sobre esse bem que é preparado por Deus para nós. É disso que Ele está nos falando, é disso que a palavra de Deus está nos falando aqui nesse texto. Nós vamos ver alguns outros versículos também. Mas eu queria convidar você, mais uma vez, a orar. Baixe a sua cabeça, vamos pedir que o Senhor fale conosco pela sua palavra. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, ela é a verdade para a nossa fé, para a nossa vida. A tua palavra, Senhor, é a tua revelação para nós, é a tua mensagem para nós. E nós precisamos que o teu Espírito Santo nos abra o entendimento, a nossa compreensão, para que possamos entender a tua palavra. E é isso que nós te pedimos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
A primeira reflexão que eu queria compartilhar com você, a primeira coisa que eu gostaria que você refletisse é se você ama a Deus. Porque Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Qual é a sua experiência com Deus? Qual é o seu sentimento em relação a Deus? O que você sente por Deus? O que você pensa quando você pensa em Deus na sua vida? 1 João capítulo 4, versículo 19 ao 21. Queria compartilhar com vocês esse versículo. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19 ao 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte, 1 João capítulo 4, 19 ao 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Essa é uma das formas de amar a Deus, amar ao nosso irmão. E ele está dizendo muito claro aqui, se nós amamos, primeiro nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só sabemos amar porque Deus nos amou primeiro. O amor é a essência de Deus. Aqui mesmo em 1 João 4, versículo 8, ele vai dizer, Deus é amor. O amor é a essência de Deus. É por causa do amor de Deus que nós podemos amar. Esse é conhecido como um dos atributos de Deus, o amor. E nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. E nós sabemos que a prova do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores. E João 3,16 diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. E aí, voltando ao texto de 1 João 4, aqui ele diz, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. João capítulo 14, versículo 21, agora é o evangelho de João 14, versículo 21, Jesus disse também, que aquele que ama a Ele, vamos ver aí, João 14, 21, veja o que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É um mandamento, não é uma opção, não é se der certo, se eu sentir que devo amar, não é mandamento. E Ele diz que quem guarda os seus mandamentos é aquele que o ama. Quem guarda a sua vontade, quem faz a sua vontade, quem obedece à sua vontade, é aquele que de fato o ama. E aí ele diz que será amado pelo Pai e também será amado por Ele. E ele diz, eu me manifestarei a Ele. Irmãos, nós conhecemos a Deus à medida que nós fazemos a sua vontade, que nós vivemos o seu amor em nossas vidas por meio da nossa obediência a Ele. E aí Ele se mostra, Ele se revela por meio do seu amor, que Ele é manifestado em nossas vidas, à medida que nós o conhecemos por meio da experiência, da obediência à sua vontade. Mas eu queria lhe convidar a refletir sobre outra coisa também. Lá, vamos voltar ao texto lá de Romanos 8, 28, porque ele diz lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas ele diz outra coisa, aqueles que são chamados. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você já foi chamado por Deus? Você sabia que Deus tem um chamado para a sua vida, para a vida de cada um de nós? Você sabia disso? Pois é, Deus tem um chamado para cada um de nós. E quando Deus chama,
nós entendemos que é Deus que está chamando. Quando Deus fala conosco, nós entendemos que é Ele que está falando. De que maneira Ele fala, de que maneira Ele nos chama? De várias maneiras, de várias formas. Ele usa pessoas, Ele usa a palavra dEle, pregada, ensinada. Ele pode usar um louvor, mas Ele usa as situações da nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas coisas que cooperam, que trabalham em conjunto, são as formas de Deus nos chamar para o seu propósito. Mateus 11, 28 e 29 é aquele texto onde Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ver aí esse versículo, Mateus 11, 28 e 29, porque isso é um chamado de Jesus para todos nós. Mateus 11, 28 e 29, ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se por um acaso, por coisas que acontecem na sua vida, se em algum momento você se sentiu cansado, sobrecarregado, saiba que Jesus tem um convite, tem um chamado. Ele diz: venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o descanso para a alma de vocês. O Salmo 95, versículos 7 e 8, ele também fala sobre isso. Salmo 95, versículos 7 e 8. Olha o que diz aí esse versículo. 95, 7 e 8. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ou do seu rebanho, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Aqui é a palavra de Deus dizendo que Ele é o nosso Deus, e Ele diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. O chamado de Jesus para os que estão cansados, sobrecarregados, a gente pode dizer, é um chamado para todos. E Deus chama a todos. Mas como eu falei agora há pouco, há um chamado pessoal, há um chamado individual. Quando o texto diz que Deus nos chama, Ele não está dizendo apenas que é um convite geral, é uma coisa genérica, não. Há um chamado pessoal. Há aquele momento que você sente: realmente Deus tem me chamado. Deus tem me chamado para viver com Ele. Deus tem me chamado para entregar minha vida a Ele. Deus tem me chamado para servir a Ele. Deus tem me chamado para uma obra que Ele quer realizar na minha vida, através da minha vida, na vida de outras pessoas. Se você ainda não sentiu esse chamado de Deus, você vai sentir, pode ter certeza. Mas eu tenho certeza que muitos aqui já sentiram. Talvez por mais de uma vez Deus chamar para algo. Porque a gente sente quando é Deus quem nos chama. A gente sente quando é Deus quem fala conosco. 2 Coríntios 6, 1 e 2. Vamos lá para o Novo Testamento agora. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 e 2. Olha o que diz esse versículo. É o apóstolo Paulo quem escreve aqui também, o mesmo autor de Romanos. Ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Hoje pode ser o dia da salvação para você, porque há um chamado de Deus para a sua vida. O tempo da salvação, ele diz aqui: eis agora o dia. Esse é o dia da salvação. É o dia onde você escuta Deus falar pela sua palavra. É o dia onde você escuta Deus falar de várias formas e você sente o chamado dele em sua vida. Mas também, você, meu irmão, que é crente, que já entregou sua vida a Cristo, Deus tem um chamado para a sua vida, para você servir a Ele, para algum ministério, eu não sei qual, mas Deus tem um chamado para cada um dos seus filhos.
Silberto pregou hoje pela manhã. Eu vou ouvir só o finalzinho da mensagem. Tinha chegado de viagem. Mas falando exatamente do chamado de Deus para que nós possamos dar frutos. E Deus tem nos chamado, e Deus tem dado as condições. E Deus tem nos chamado para algo. E você que já entregou sua vida a Cristo, Ele vai lhe chamar para um ministério, Ele vai lhe chamar para algum serviço, Ele vai lhe chamar e tem lhe chamado o tempo todo para que você leve do amor dEle, da graça dEle, do perdão dEle, da salvação dEle para outras vidas. Porque isso é uma ordem dEle. Vão por todo mundo, façam discípulos, preguem o Evangelho, sejam minhas testemunhas. Isso é um chamado de Deus para nós. E Ele espera de nós os frutos, como foi falado pela manhã. Jesus disse, né? Eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos, muitos frutos, e que o vosso fruto permaneça. Talvez Deus esteja lhe chamando para cuidar de outras pessoas, para discipular outras pessoas, para acompanhar pessoas que precisam ser acompanhadas, aconselhadas, que precisam ser cuidadas. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Voltando ao texto de Romanos, capítulo 8, lá o versículo 28, que é o texto base da nossa palavra aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem de que Paulo está falando aqui é exatamente esse propósito para o qual Deus nos chama. Por isso, tudo coopera para o bem preparado por Deus. Então, que bem é esse? Que propósito é esse que Deus nos chama? O versículo 29 ele vai nos explicar. Aí em Romanos 8, 29, a continuação do texto, ele vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, o bem que ele fala aqui, que todas as coisas cooperam, que elas trabalham juntas para esse bem nos alcançar, esse propósito para o qual Deus nos chama, é exatamente o que ele está dizendo aqui. Ele nos chama para que nós sejamos iguais ou parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. A imagem, ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o maior propósito de Deus em nossas vidas. Esse é o maior plano de Deus para as nossas vidas. Porque quando ele diz que Cristo será o primogênito entre muitos irmãos, ele está dizendo que o plano de Deus é que eu e você sejamos como Cristo. Ele está dizendo que o plano de Deus é que a nossa vida seja transformada. Lembre-se, Deus criou o homem lá em Gênesis, no começo da Bíblia diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas essa imagem e semelhança, ela foi manchada. Ela foi deteriorada pelo pecado, porque o homem desobedeceu, se afastou de Deus, perdeu a glória de Deus. Romanos 3:23 vai dizer lá: todos pecaram e perderam a glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Mas o texto está nos dizendo aqui que Deus nos predestinou. O que é que isso quer dizer? Que Deus preparou um destino, preparou um plano para nós, para que eu e você sejamos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Paulo vai falar muito sobre isso nessa carta aos Romanos, que Cristo é aquele, o primeiro homem, Adão, ele falhou, não cumpriu os planos de Deus, mas ele vai dizer que Cristo é aquele que vem para ser o modelo, o exemplo para nós. Mais do que isso, ele venceu o pecado, ele se fez pecado por nós, ele morreu pelos nossos pecados, para que eu e você possamos ser a imagem de Cristo. Ele sacrificou-se por nós. Efésios 4:13, eu queria compartilhar também esse versículo.
porque ele fala exatamente sobre esse propósito, esse plano de Deus para as nossas vidas. Efésios 4:13, veja o que diz aí: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou a pessoa perfeita, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja dos Efésios aqui, só para vocês entenderem, e ele está falando antes dos dons que o Espírito Santo concede ali à igreja, e ele diz que esses dons, essa capacidade que é dada para os líderes da igreja, para as pessoas da igreja, ele diz que é com vistas, o versículo 12 que eu não li, ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, que são as pessoas perdoadas por Cristo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele diz até que todos nós cheguemos à estatura de Cristo, até que todos nós sejamos, como ele escreveu no texto de Romanos, a imagem de Cristo. O maior propósito de Deus nas nossas vidas é nos transformar, é transformar o nosso caráter, o nosso ser. Por isso todas as coisas cooperam para isso, para esse propósito, para esse bem de nos fazer a imagem de Cristo, de nos fazer como o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Em Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo vai dizer: eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa boa obra que foi começada, que foi iniciada quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, ele diz: eu estou bem certo que ela vai ser completada até o dia de Cristo Jesus. É a obra de nos transformar, de nos fazer semelhantes a Cristo. Mas voltando lá ao texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29, parei no 29 aqui. No versículo 30 ele vai dizer assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, como é que Deus faz isso? Ele predestinou, ele preparou um plano. Se você pegar o texto de Mateus 25, 41, acho que é 41, deixa eu ver aqui, Mateus 25, 41, Jesus fala quando ele voltar, do dia do juízo final, do dia que todos estarão diante dele. Deixa eu só abrir aqui, Mateus 25, 41, ele diz o seguinte, aliás, 34, 25, 34, ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por isso o predestinou, o destino prévio, por isso algo que foi planejado. Meus irmãos, vejam, Deus preparou um reino eterno, perfeito para nós, desde a fundação do mundo. Ele já sabia que o homem ia pecar, ele já sabia que o homem ia rejeitar o plano dele, ele já sabia que nós seríamos desobedientes, rebeldes, mas ele preparou um plano. Nada fugiu do controle de Deus. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse, tomem posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9 e 10. Veja o que diz aí esse versículo. 1 Tessalonicenses, é o apóstolo Paulo também que escreve. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Veja que já havia um destino, um plano, algo preparado para nós, que era alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus nos chama, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas o texto, eu quero voltar lá para Romanos capítulo 8, o versículo 30. Ele diz que Deus também justificou os que Ele chamou. Volta lá, Romanos 8, 30. Ele diz: aos que predestinou,
Nós já vimos que Ele preparou todo um plano para nos salvar. A esses também chamou, faz parte do plano, Ele nos chama. E aos que chamou, a esses também justificou. E o que é justificar? Quando o homem pecou, ele perdeu, como eu disse, a glória de Deus. Deus é santo, Deus é perfeito. Nós somos pecadores, nós não somos santos, não somos perfeitos. Nós somos pecadores, rebeldes. E a justiça de Deus é exatamente fundamentada na santidade de Deus. Ele é santo, mas também no amor de Deus. Ele é misericordioso, Ele é rico em perdoar. A palavra de Deus diz: suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas a justiça de Deus está lá. Justificados significa que nós fomos, por meio da morte e do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos novamente justos diante de Deus. Romanos 4, 24, só voltar um pouquinho aí, está mais perto, né? Romanos 4, 24 diz assim, Romanos 4, 24 e 25, ele está falando sobre Cristo, ele diz assim: mas também, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, transgressão é pecado, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus foi entregue, foi morto por causa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou por causa da nossa justificação, para nos justificar, para nos tornar justos diante de Deus. Em outras palavras, o que é que isso significa? Bem simples para você entender, eu sei que a maioria entende isso, mas veja, nós tínhamos uma dívida impagável, era a dívida dos nossos pecados. E Jesus vai lá e paga essa dívida por nós. Ele morre pelos nossos pecados, mas Ele não tinha pecado. E Ele paga essa dívida dos nossos pecados. E agora eu e você podemos chegar diante de Deus. Eu e você agora podemos entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu e você podemos ter de novo a glória de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. Eu e você podemos agora ser alcançados pelo bem que Deus preparou para nós, pelo propósito que Ele preparou para nós de transformar, de restaurar a nossa vida. Por quê? Porque agora nós somos justos diante de Deus pelo sacrifício que Cristo fez na cruz. Romanos 5:1, a continuação do que eu estava lendo, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio da fé em Cristo que agora eu e você podemos ser justos diante de Deus. Não é a nossa justiça, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou religioso, não. É porque eu me arrependo dos meus pecados, é porque eu confesso Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, é porque eu procuro agora viver conforme a vontade dEle. É a justiça de Cristo. É essa justiça que Deus olha para nós, para aqueles que creem em Cristo e vê, então, não a nossa justiça, mas Ele vê a justiça de Cristo. E aí por isso diz aqui que nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo e passamos agora a ter paz com Deus. A paz que foi quebrada pelo pecado, passamos a ter a paz com Deus. Isso é a justificação. Mas o texto de Romanos 8:30, para a gente concluir, vai dizer também, por último, Romanos 8:30, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós vimos que esse bem é o propósito para o qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para transformar a nossa vida, nos fazer parecidos com Jesus, né? A imagem de Jesus, a semelhança dele. E para isso Deus nos justificou. Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando confessamos Jesus como o nosso Senhor, nós somos perdoados por Deus e assim passamos a ser justos pela fé em Jesus, passamos a ter paz com Deus. Mas também seremos glorificados. Glorificados, como eu já disse, nós passamos a ter novamente a glória de Deus em nossas vidas, a presença dele em nossas vidas.
Mas mais do que isso, Romanos 8, o mesmo capítulo aí, o 8, versículo 17, ele diz assim, ó: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Seremos glorificados, mas não esqueça que antes diz que com Ele também sofremos, viu? Não esqueça disso, porque a gente só olha o bom, né? Epa, serei glorificado com Cristo. Mas ele disse: se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. É por isso que esse bem que Paulo fala no início aqui, não é apenas o bem das coisas materiais, das coisas que a gente pode ter aqui. Isso é muito pouco, é muito pouco. Ele está falando das coisas eternas, é disso que ele está falando. E ele está dizendo que nós somos herdeiros com Cristo, de uma herança eterna, do que a palavra diz, uma herança incorruptível. Por isso que Jesus disse: olha, não ajuntem tesouros aqui na terra, porque eles vão se perder, eles vão perecer, o ladrão pode roubar, uma hora vai se acabar. Você morrer, você não vai levar nada de material aqui. Mas ele diz: ajuntem tesouros no céu, porque é eterno, porque não será corrompido, não será tomado de nós. E no versículo 18 aí de Romanos 8, ele ainda diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, olha os sofrimentos aí, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nenhum sofrimento aqui, por maior que seja, nunca esqueça disso. Se você está com Cristo, se você entregou sua vida a Cristo, você vai ser glorificado. Há uma glória que será revelada, muito maior do que qualquer sofrimento aqui. O que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, estava dizendo é que, e aqueles irmãos estavam sofrendo perseguições, mas ele estava dizendo: olha, as coisas vão ficar bem. Pode até não ser aqui, mas há uma glória a ser revelada. Há algo preparado para nós que é muito maior do que qualquer coisa aqui nessa terra. Há um bem maior que qualquer coisa, ou do que qualquer bem aqui nessa terra. Se você ama a Deus e aceita o chamado dele para você, todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas vão trabalhar juntas para que o bem, o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E nós vimos que esse bem, que esse propósito, é que Deus quer mudar, Deus quer transformar as nossas vidas. Deus quer que você seja um filho ou uma filha dele, assim como Jesus, transformado por ele, restaurado. Para isso, ele perdoa os nossos pecados. Jesus morreu por nossos pecados. 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos limpar de toda injustiça. Apesar dos sofrimentos presentes aqui nessa vida, e não são poucos, aqueles que atendem ao chamado de Deus serão glorificados com Jesus Cristo. Você quer o bem de Deus na sua vida? Você quer o propósito de Deus na sua vida? Aquilo que Deus preparou para você? A palavra de Deus é muito clara. E eu queria que você meditasse nesta hora. Queria convidar você a orar, para que você medite em tudo que você ouviu nessa noite. Vamos orar, feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor a sua vida. E se você tem sentido um chamado de Deus para a sua vida, se você tem sentido que Deus tem lhe chamado para você entregar a sua vida a Ele, para você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, se você sente que precisa do perdão de Deus, se você sente que Deus tem lhe chamado para uma nova vida, uma vida restaurada por Ele, uma vida transformada, se você tem se sentido cansado, sobrecarregado, Jesus ainda hoje te chama para estar com Ele. Fale com Ele nessa hora. Se você
já entregou sua vida a Cristo, mas você sente que o Senhor tem lhe chamado para uma obra, para um ministério específico, para um serviço no reino dele, para testemunhar com outras pessoas, para compartilhar do amor dele com outras pessoas, para cuidar de outras pessoas. Fale com ele nessa hora também e peça a ele forças para que você possa ser obediente ao seu chamado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como é bom saber que o Senhor nos chama, que o Senhor tem um plano preparado para nós desde a fundação do mundo. Como é bom saber que todas as coisas, elas cooperam, elas trabalham juntas para o nosso bem, para que o teu propósito nos alcance e se cumpra em nossas vidas. Mas, Senhor, quantas vezes nós temos um coração endurecido, quantas vezes somos rebeldes, quantas vezes deixamos de atender ao teu chamado. Por isso, nessa hora, nós queremos abrir o nosso coração diante do Senhor e pedir perdão, e pedir que o Senhor venha entrar em nossas vidas, que o Senhor venha habitar e que o Senhor nos receba aqueles, ó Deus, que desejam entregar suas vidas ao Senhor. Que o Senhor receba, perdoa os pecados, restaura a comunhão com o Senhor, restaura vidas, Senhor, nessa noite. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração e que a Tua palavra, Senhor, ela possa dar frutos em cada vida, em cada coração que a ouviu. Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos console, nos conforte, nos fortaleça, interceda por nós junto a Ti, porque, como diz a Tua palavra, muitas vezes nós não sabemos nem como pedir as coisas ao Senhor. Obrigado, porque todas as coisas cooperam, trabalham para o nosso bem, para o Teu propósito em nossas vidas. Recebe cada oração nessa hora, nesse momento, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, nós vamos cantar, vamos louvar. Eu queria só fazer um convite, né? Nós falamos sobre o chamado de Deus. Eu queria só fazer um convite. Se alguém ouviu a palavra do Senhor nessa noite, e você ouviu e você sentiu que realmente hoje Deus lhe chamou e você quer atender ao chamado de Cristo, ao chamado de Deus e quer entregar a sua vida a Ele, nós queremos orar pela sua vida. Eu queria que você levantasse a sua mão. Se você fez a oração aí, você entregou sua vida a Cristo, levante a sua mão aí, faça um sinal que nós queremos orar por você. Nós queremos colocar a sua vida diante de Deus. Mas saiba que nós já estamos orando por você, nós temos orado. Cada pessoa que nos visita, cada pessoa, a gente pega o contato ali, né? Tem um papelzinho ali, o pessoal coloca o nome. Nós temos orado por essas vidas, nós temos colocado as vidas de vocês diante de Deus. E Deus tem propósito na sua vida, Deus tem um chamado. E Ele está lhe chamando. Amém? Vamos louvar.